A gente está vindo de um contexto que é muito interessante. O texto anterior, Jesus tinha questionado tinha sido questionado por que os discípulos dele não lavavam as mãos, por que comiam sem lavar as mãos. Jesus vai ensinar uma coisa muito básica. O mais importante não é o que entra no homem, mas é o que sai do homem. O alimento, ele entra e sai. Jesus vai explicar isso, né? E o José já falou isso anteriormente também num outro texto. Mas o importante é o que sai do coração do homem. E ele vai falar de tantas coisas que são ruins que saem do coração do homem, que foi o que a gente viu na semana passada. Então, hoje a gente vai entrar nesse contexto que Jesus vai falar exatamente sobre isso. Qual que é o problema? O grande problema e o que era impuro nunca foi o que teve fora, né? Até eu dizia para o pessoal aqui que estava semana passada que Renato e eu, a gente tem uma alimentação baseada em planta, né? Ou que as pessoas regularmente chamam de vegano. Então a gente não come nada de origem animal fazem quase 9 anos. Mas a gente é normal, né? Mas é estranho para o pessoal que fala assim, mas vocês não comem churrasco brasileiro, né? A gente passou muitos anos da vida comendo. Mas não é por religião, foi por uma decisão por saúde e a gente tem isso. E o problema nunca foi o alimento. Nunca foi esse. O problema é o que sai do coração do homem. A maldade, as mentiras, o engano, a malícia. Essas são as coisas ruins que Jesus vai questionar. Então, Jesus ele está num contexto, lá no capítulo, quando a gente iniciou o capítulo 1, né, capítulo 7, versículo 1, Jesus estava numa parte da Galileia, ele vai daí para outro lugar, mas nessa região tinham muitos que não eram judeus, tinham muitos que eram gentios, dos que não são judeus, e os religiosos, como sempre, estavam muito preocupados. Eles comem isso, eles não lavam a mão. Mas não é porque eles estavam preocupados com as pessoas, estavam preocupados com a estrutura, com a aparência. Então, às vezes, a religião tem esse problema. A religião ela é muito boa para quê? Para criar formas, mas não para tratar das pessoas. E o evangelho ele é ao contrário. Então, se todos os alimentos são puros, então todos são alcançáveis, ou seja, é exatamente o que o nosso texto vai nos levar hoje, né? Ou seja, se todos os alimentos, Jesus diz que são puros, todos os povos, eles podem ser alcançados por Jesus. Todos os povos podem ser alcançados pelo evangelho. Não existe uma classe de pessoas melhor que outras, né? O que existe é a possibilidade que todos sejam alcançados por Deus, né? Assim como todos os alimentos foram abençoados por Deus. Então, esse é um pouco do contexto que a gente vai ver hoje. Então, é interessante, eu gosto. A vantagem da gente ter um mapa é para a gente entender o que está acontecendo, por onde que está andando Jesus, o que ele está fazendo, né? Então, você vai ver que tem um mapinha aí, mais ou menos para a gente situar. Jesus, ele vai... Deixa eu ver o que eu posso usar aqui de cor para... Ok. Ele vai sair e vai sair dessa área onde ele estava e vai vir aqui para essa região. Essa região, acho que talvez preto vai ficar melhor, né? Vocês estão vendo aí? Não? Dá para ver? Tá. Só para ter o contexto. Então, Jesus ele sai, ele vai para estar nessa região. E por que era importante? Porque aí não tinha nenhum judeu, só tinha gente que era gentil. Gente que não conhecia nada das leis judaicas. E o mais interessante, os judeus não gostavam de ir nesse lugar, porque eles diziam assim, esse tipo de gente não é boa. Eu não sei se aqui em Portugal tem isso também, que tem um grupo que fala assim, eu não gosto de ir lá, porque aquele povo lá é assim, né? No Brasil, a gente infelizmente tem isso. Tem assim, não, é que quem é do Sul sente que é melhor do que quem está no Nordeste. Né? Tem isso no Brasil também, né? Ou em São Paulo, não, eu não vou naquele bairro porque aquele bairro, ou seja, eu sou melhor que eles. E com os judeus acontecia a mesma coisa. E Jesus estava onde? Onde ninguém queria estar. Isso ensina muito para a gente, né? O amor dele, o cuidado dele. E aqui,
a gente vai ter uma coisa bem, bem legal. Marcos, ele tem sempre um jeito muito interessante de escrever, o José já trabalhou isso com vocês, que são esses espelhos. Ele sempre vai comparando coisas, né? Como se fosse um sanduíche. Às vezes tem duas histórias, você fala assim, mas o que essas duas histórias têm a ver? Parece que não tem nada a ver, mas elas vão conectar. E o dia de hoje, ele tem essas duas imagens que mostram a graça de Deus. A gente vai ter uma história de uma menina, que era uma menina que tinha sido, que estava possessa, uma menina que era gentil, né? Ele vai ultrapassar essas fronteiras, ele vai falar dessa história, dessa cura, mas também vai falar de um homem que era marginalizado pela sociedade, um homem que era rejeitado pela sociedade. Então, você vai falar, mas o que tem a ver? Parece que não tem nada a ver essa história, né? Qual que é o título da série que o José está usando todo o tempo? Imediatamente. Imediatamente. Sempre está acontecendo alguma coisa. Parece uma montanha russa, né? Parece uma aventura. Todo tempo, eu costumo dizer que é como você vê um filme de ação. Parece que todo tempo está acontecendo alguma coisa. E aqui não é diferente. Então, ele vai usar essa figura de duas pessoas marginalizadas pela sociedade para mostrar a graça de Deus. Antes de eu falar disso, eu acho que a gente precisa entender o significado dessa palavrinha aqui, que é muito importante. O que significa graça? Porque às vezes, vou usar uma expressão, não sei exatamente quantos de vocês estão há muito tempo, ou vão há muito tempo, ou estão começando na igreja. Mas eu costumo dizer que às vezes nós, pastores, líderes, às vezes a gente tem... Aqui em Portugal se usa gíria. Okay. A gente tem gíria de crente. A gente fala umas coisas, só crente entende. Ninguém mais entende. Você fala, aí a pessoa assim... Por exemplo, eu lembro que falavam assim, fulano foi no culto. Como é que foi o culto? O culto foi uma benção. Aí, o fogo caiu. O fogo caiu? E aí todo mundo, o culto foi uma benção. E o fogo caiu. Chamaram o bombeiro? Não é? Você não tem nada a ver com isso. Então, a gente sempre assume umas coisas, né, que ninguém é obrigado a saber, né? E aí, irmão, tá na unção? Tô na unção. Unção? O que é unção? Então, é umas palavras que a gente não tem ideia. Por quê? Porque a gente assume que, por exemplo, no meu caso, desde criança, criado na igreja, no início era uma igreja pentecostal, neopentecostal, falava. Então, essas gírias de crente eu aprendi. Mas, necessariamente, a maioria das pessoas não sabe nem do que a gente está falando, né? Mas essa é uma palavra bíblica, que está na Bíblia. O que significa essa palavra? Essa palavra graça, porque a Bíblia foi escrita originalmente, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, e essa é uma palavra que significa favor, presente, né? Então, quando fala de graça, é um presente. Então, ela vai mostrar o favor de Deus para uma pessoa, o favor de Deus aqui para duas pessoas. Fica mais fácil agora, né? Do que eu falar assim, espelhando a graça de Deus. E a gente falou, o que é a graça? É o favor de Deus, o presente de Deus. Então, vamos ler o texto. A gente vai começar, e a gente dividiu esse texto em 3 partes. A gente vai começar a primeira parte falando da fé que rompe fronteiras, né? E começa o texto de Marcos, capítulo 7, versículo 24. Levantando-se Jesus, viu aí imediatamente que o José tem sempre falado? Ele se levantou, ele foi, está sempre em movimento, né? Saiu dali e foi para as terras de Sidom, de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, e acontecem umas coisas muito engraçadas com Jesus, né? Entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Olha a sequência do texto. No entanto, não pôde ocultar-se. Ou seja, onde Jesus chega sempre vai chamar a atenção, né? Porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio, se ajoelhou aos pés dele. Interessante, né? Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha.
Então tem algumas coisas interessantes. O primeiro é que a gente acabou de ver, que é impossível quando Jesus chega ficar oculto, né? É impossível. A presença dele sempre chama atenção, né? E era impossível. O primeiro foi que chamou a atenção. A condição que estava a filha dela, né? Estava possuída por um espírito imundo. Então imagina uma criança, ver uma criança sofrer é muito difícil, né? E essa era a condição. E ele vai dizer que essa mulher, ela não só se aproxima de Jesus, mas ela tem uma atitude que podia chamar muito a atenção. Ela se ajoelhou, ela se prostrou diante dele. E ele vai falar da condição dela. Então, se a gente vê aqui, nesse gráfico, ele vai mostrar uma coisa interessante. Primeira coisa, essa mulher, ela socialmente era muito vulnerável. Por quê? Porque era rejeitada pela sociedade. E o lugar onde ela estava, que era esse lugar que cita Ciro Fenício, era um lugar que foi onde lá atrás, para os judeus, se adoravam a deuses pagãos, né? Era um lugar onde teve uma mulher chamada Jezabel, que deixou até um profeta com medo dela, de tão malvada que ela era, né? Essa mulher era estrangeira. Então, estava tudo errado. Se você olhar, era a pessoa menos indicada para estar perto de Jesus. Mulher, e na sociedade antiga a mulher não podia estar perto do homem, era uma mulher estrangeira, era uma mulher que vinha de um lugar que não era recomendado, né? Então, essa mulher era um desastre. Está ali. E o texto de Mateus, que é o texto paralelo, fala assim que ela era cananeia, né? Que era voltando lá na história passada. Mas a Bíblia nos ensina algo muito bonito em Romanos 12:17. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o quê? O bem diante de todos. Então, é interessante que só nessa figura aqui a gente viu muitas coisas. Nesse pouco de texto, né? Você vê a condição da mulher, a condição social dela, a vulnerabilidade dela, a necessidade dela, o clamor dela, quem era ela, historicamente, e ela se aproximou de Jesus. E o que isso ensina para a gente? Eu posso ir para Jesus. Eu posso buscar Deus. Ah, mas e as pessoas vão falar isso? Mas eu posso. Essa mulher podia. Então, eu fiz um quadrinho aqui, como se fosse uma historinha, né, para a gente ajudar a lembrar, né? Se você olha, Jesus entra na cidade, né? Os religiosos, sempre os religiosos, né? Por exemplo, o que seriam os religiosos do nosso dia hoje? Vamos tentar pensar assim. Quem seriam os religiosos do nosso dia? Se a gente fosse pensar, tentar aplicar nos nossos dias, quem seriam? O que vocês acham? Os moralistas. Os líderes religiosos, né, que se sentem mais que os outros, né, que falam assim, você não sabe nada da Bíblia, né? Então, eles estão sempre observando. E quando eles veem aquela mulher se ajoelhar diante de Jesus, eles devem ter pensado, isso é uma blasfêmia, né? Isso é um sacrilégio, como essa mulher vai adorar Jesus? Né? Ela não pode nem estar perto de Jesus. E ela vai e faz um pedido para ele. E talvez aqui a gente fale, nossa, que imagem bonita. E vem a parte mais chocante desse texto. Que quando eu começar a ler, vocês vão falar assim, está na Bíblia? É verdade? Vamos lá. Que é do versículo 27 a 30. Olha o que acontece. Mas Jesus lhe disse. Disse a quem? A mulher. Mulher que deixa primeiro que os filhos se fartem. E olha a frase de Jesus. Porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher, por causa desta palavra você pode ir, a sua filha,
a ir a sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Se a gente pegar até a parte, até aqui, tá tudo bem, né? Você fala, uau, a mulher foi, tá tudo bem. Mas se você ler a Bíblia, só a primeira parte, quando Jesus fala assim, não é certo que primeiro, deixe primeiro os filhos, vou pôr outra cor aqui para ficar melhor para a gente, deixa eu mudar aqui. Ele fala assim, deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é certo pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Se a gente ler só esse texto, do que Jesus chamou ela? Sim ou não? O que vocês acham? Aparentemente sim, né? Forte, né? Por quê? Ela foi, Senhor. Aí fala, mas eu... Não. Aí a mulher, ela não ficou brigando com Jesus. O que ela falou? Ah, mas os cachorrinhos também comem. As migalhas que caem. Agora, vamos lembrar algumas coisas. Esse texto não foi escrito ontem. Esse texto foi escrito no primeiro século. Esse texto não foi escrito em português correto, perfeito do Brasil, de Portugal, né? Esse texto não foi deixa eu explicar aqui. É que a gente tem uma brincadeira desde que eu conheci o José, né? Aí ele fala assim, José, vocês falam português correto, perfeito, né? Até eu vim viver aqui. Que agora que eu vivo aqui, eu fico perguntando, mas como é que significa isso? Eu não entendo, José. Então agora eu já estou questionando ele, né? Então, esse texto foi escrito dentro daquele contexto do primeiro século, em um grego, e eram mais de um tipo de grego. Tinha o grego tradicional e o grego koiné, que era o popular. Então vamos entender algumas coisas aqui. Por exemplo, quando Jesus usou essa palavra aqui, essa palavra primeiro aqui, essa palavra é uma palavra interessante, que é a palavra que no grego era próton, ou seja, não significava que ela não ia ter, mas que primeiramente era para aqueles. Então é muito diferente de dizer, olha, não vai ter e vai ter primeiramente. Então, não significa somente, mas significa primeiramente. Então, a ordem de salvação, por exemplo, em Romanos 1,16, fala que o evangelho veio primeiro para os judeus e depois para os gentios. Os judeus foram primeiros a ouvir do evangelho, mas eles rejeitaram. Mas não significa que é só para os judeus. Tanto judeus como não judeus precisam de salvação. Tanto judeus como não judeus precisam ouvir do evangelho. E a outra palavra que Jesus usou para cachorrinhos aqui, não é o cachorro da rua. Como que vocês chamam o cachorro? No Brasil a gente chama de vira-lata. Aqui é vira-lata também? Vadio. Rafeiro, vadio. Não, minha é rafeira, não é vadio. Rafeiro, vadio. Que mais que a gente tem? Vira-lata, né? Não é esse cachorro que ele tá falando, daquele que vive na casa. Como que é o nome da princesa aí? Vicky. A Vicky é uma cachorrinha que vive na casa, né? Então, cuidado. Ou seja, é o cachorro de estimação da casa. Então, o que Jesus estava falando para essa mulher, ele não estava ofendendo ela. Ele estava falando daqueles que viviam na casa. Esse cachorrinho de estimação. Então, ela não recebeu aquilo como uma coisa ruim ou que ele estava rejeitando, que Jesus estava rejeitando ela. Ela entendeu, né? Só que ela foi um pouco mais além. Ela teve uma fé humilde. Ela teve uma fé que ela se submeteu ao que Jesus estava falando. Então, qual foi a postura dela? Ela rejeitou a metáfora? Ela falou, eu sou melhor, Não, Jesus, tá bom, mas eu também posso comer, porque se os cachorrinhos, né, se a Vicky come do que cai na mesa, eu também posso comer. Então, essa mulher, ela fez uma confissão, ela deu um testemunho que foi importante. Por isso que fala, a postura,
ela não rejeita a metáfora, ela habita na metáfora. Ela não alega mérito, dizer que ela era melhor, ela confessa a dependência e ela recebe o milagre. O que isso nos ensina? Toda vez que eu reconhecer, né, que só Deus, como a gente cantou lá no início, só Deus pode fazer. Eu não tenho capacidade de mudar, mas eu quero depender de Deus. Eu preciso dele, eu necessito dele. O milagre pode acontecer. Então, e Jesus fala, né, se a gente voltar um pouquinho aqui, ó. Então, o que Jesus fala? Por causa dessa palavra, ou seja, por causa da atitude que teve a mulher. O que aconteceu? O milagre veio. Então, outra coisa interessante, por exemplo, só para a gente entender, o que é um milagre? Deixa eu voltar aqui. O que é um milagre? Então, o que é um milagre? O que é um milagre? É extraordinário. Por exemplo, se a gente falar assim para vocês, ó, domingo vai ter o culto do milagre. Hã? Fica estranho, não fica? Porque se é extraordinário, é algo que não depende de mim, depende só de Deus. Então, quando você vê essas plaquinhas, culto do milagre, semana do milagre, terça-feira do milagre, é mentira. Porque o milagre é algo extraordinário. Que a gente não tem controle. Mas que Deus tem. Que Ele pode fazer. E foi o que essa mulher experimentou. Ela submeteu, ela adorou, ela recebeu a palavra e Deus fez. Porque ela confiou. Então, a mulher, quando Jesus fala, e o texto, aqui, Mateus é o texto paralelo. Deixa eu só explicar o que é texto paralelo. Texto paralelo é assim. Mateus, Marcos e Lucas, eles basicamente vão repetir as mesmas histórias. Tem um nome bem estranho, né? Que são evangelhos sinópticos. Né? Mas você não tem que guardar isso. Mas eles relatam a mesma história. E o que significa isso? Que, às vezes, tem um detalhezinho da história que não está no outro por percepção, mas é a mesma história. Por exemplo, lá Mateus registra assim, mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. Imagina Jesus falando isso para você hoje. É impressionante, né? Talvez não vai ser o que eu quero, mas pode acontecer sempre que eu confiar que Ele pode fazer. Né? Exato. Mas a fé dela não estava nela mesma, estava em Jesus, né? Estava nele, a confiança nele. Em Jesus, apesar de quê? Apesar dele ter aparentemente falado uma coisa incômoda para ela, né? Falou assim, mas eu não vou deixar de dar pro filho para dar para os cachorrinhos. Então aqui a gente tem outro quadrinho, né? Outra historinha aí, né? Que era como funcionava, como era a realidade desse tempo. E essa mulher falou, não tem problema, Jesus. Eu não tenho problema de receber a migalha. Ela mostrou a humildade dela. E ela recebeu muito mais que migalhas, ela recebeu o milagre. Ela recebeu o sobrenatural, o que ninguém podia fazer. Aí o nosso texto, ele vai girando, né? E agora a gente chega na parte final, que é o 3. Aí olha o texto. De novo, Jesus se retirou. Vocês viram como que a gente começou? Saiu, voltou, se retirou de Tiro, foi por Sidom até o Mar da Galileia, através do território de Decápolis. Decápolis é porque é de 10 cidades. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. E aqui é interessante. Tem umas coisas bem interessantes. Jesus, tirando da multidão a parte, pôs os dedos nos ouvidos, aqui faltou dele, depois, e aqui mais estranho, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-se. E logo
logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou, olha aqui, como sempre, né? Outra vez aqui, ó, né? Jesus lhes ordenou que não contassem que não contasse isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo, e aqui vem, tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Bem estranha essa cena, né? Imagina que você está lá, vendo Jesus chegar, e trazem um surdo e mudo para falar, né? Para ver Jesus. E Jesus tira ele, faz uma coisa muito estranha. Primeira coisa, mete o dedo nos ouvidos dele, mistura a saliva e põe o dedo na língua dele. E o homem começa a falar. E usa essa expressão, que era uma expressão como texto mesmo. Deixa eu só observar uma coisa com vocês, que eu acho que é bem legal. Tá vendo aqui, ó? Que fala efatá, que quer dizer... Marcos, como autor, ele faz uma nota... na nota de editor, de escritor. Ele escreve alguma coisa e explica por que está escrevendo isso. Você sabe por que ele faz isso? Porque Marcos vai escrever para quem não era judeu, como a gente, que não sabe grego, e não sabe o hebraico, e não sabe as línguas originais. Bom, essa palavra significa isso. Beleza. Né? Abre-se. Ok? Então, vamos ver o quadro aqui. Por que Jesus tira esse homem? Por que ele tira ele do meio da multidão? Porque Jesus cuidou da dignidade dele. Imagina se Jesus faz tudo isso que ele fez na frente dos outros. Talvez ia ter gente rindo do homem, ridicularizando o homem, né? Por que Jesus toca no ouvido e na língua dele? Porque ele não tinha essa sensibilidade de ouvir e nem de falar. Jesus estava exatamente usando a parte sensorial dele. Percebe como Jesus cuidou de cada detalhe? E foi interessante que esse suspiro, essa expressão que Jesus usou de falar efatá, é como um gemido da alma, das vísceras do coração. Por quê? Porque ele se importa com a condição daquele homem. Então ele vai dizer, abre-te, que é um imperativo, é uma ordem soberana e só Deus pode fazer. Então, você tem dois tipos de milagre muito, muito interessantes. O primeiro que foi feito à distância. Jesus não tocou, não falou, e outro que Jesus tocou nesse homem. Mas os dois foram para pessoas que eram marginalizadas, que eram rejeitadas pela sociedade, que estavam à parte da sociedade, né? Mas sempre Jesus cuidou da dignidade das pessoas. Então, é muito interessante que você vê toda a compaixão de Jesus por esse homem. E Jesus tem compaixão por nós. Tem coisa que está na nossa mente, que está no nosso coração, que ninguém sabe. Mas ele sabe. E ele cuida. E a gente pode confiar nisso, né? Porque ele tem compaixão, né? E ele trata conosco. Então, finalizando aqui, é muito interessante a parte final desse texto, porque fala aqui que o texto fala que ele gritou, ele abriu os olhos, ele abriu a boca, ele pôde falar, esse gabo ele pôde expressar e todos entendiam. Mas é muito interessante que também era um cumprimento de um texto lá do Antigo Testamento. Isaías 35, versículo 6, fala, a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto. Então é interessante que esse texto, essa palavra aqui, que você encontrou, por exemplo, ordenou, admirados, aqui, soltou a língua. Se soltou,
e ele falava sem dificuldades. Essa palavra só aparece aqui em Marcos. E vai aparecer naquele texto que a gente acabou de ver, que está lá no Antigo Testamento. O que significa? O cumprimento de uma profecia, né? Então, uma palavra usada apenas uma vez em todo o Novo Testamento é aqui, porque é o cumprimento de uma profecia. Então, Marcos, ele acende uma luz para mostrar o Jesus prometido no Antigo Testamento, é o Jesus que vem. E ele faz milagre, ele é Deus. Então, o poder do Messias, né? Quando as pessoas olham, depois vou mandar toda a apresentação para vocês terem, seguir estudando em casa, tá bom? Para o José compartilhar com vocês. É o que a gente crê. Então você vê a compaixão de Jesus, o cuidado de Jesus, que é o Deus Criador, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que sara, o Deus que faz milagres para o que está perto e para o que está longe. Então, quando a gente começou hoje cantando que Deus poderoso, é esse Deus que a gente serve, é esse Deus que a gente busca. Então, que a gente, como essa mulher ou como esse homem, né, com tanta simplicidade, que a gente acredite, que a gente vá para Ele, que a gente busque a Ele e confie que Ele tem poder para fazer muito mais do que a gente pedir, do que a gente pensar. Efésios fala isso, né? Que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo a sua vontade. Não a nossa, segundo a sua vontade. Então, é isso que eu queria repartir, compartilhar com vocês para a gente estar meditando essa semana. Amém?